Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Bem, pessoal, boa noite. Olha, gente, hoje a gente vai continuar a campanha da família chamada O Cuidado de Deus pela Minha Família. Ou seja, Deus ele se mostra disponível para cuidar da nossa casa, mas a gente tem que cooperar com Ele. Ele não vai cuidar da minha família se eu não fizer a minha parte. E garanto para você que Deus não tem obrigação de cuidar da sua família se você não fizer a sua parte também. Porém, se a gente fizer a nossa parte, aí sim Ele tem a obrigação de fazer, porque Ele prometeu que seria assim. Então, quando a gente entende que a gente buscando a Deus pela nossa família, estamos fazendo a vontade dEle, mas a vontade dEle é para nos abençoar, né? E a gente busca de coração e faz o nosso papel, não tem como Deus não fazer o dele, porque Ele prometeu que faria. Lembra o que Ele falou? Primeira coisa, Ele falou para a gente crer no Senhor Jesus. Então Ele fala, creia no Senhor Jesus. Aí Ele complementa, e aí então será salvo tu e tua casa. Primeiro passo, eu tenho que crer e servir a Jesus primeiro, para que a minha família faça isso logo em seguida. Se eu não aceitar Jesus, ou se eu aceitar Jesus, mas for relaxado na minha fé, for um crente carnal e mundano, a minha casa não vai ser tocada pelo poder de Deus e pelo cuidado dele. Mas se eu for um crente fiel ao Senhor, o Senhor ele vai cumprir a palavra dele, ele vai cuidar de cada um dos meus, e mais cedo ou mais tarde, cada um deles vem para a presença do Senhor. Amém, pessoal? Então fica de pé, por favor. Pronto. Já que você disse amém para essa palavra, e amém quer dizer assim seja, né? Seja feito exatamente assim, assim é. Então, já que você crê que a palavra de Deus é verdade, nós vamos cantar já na vitória, né? Aquele espírito de vitória, tá? De que a nossa casa já está sendo abençoada pelo Senhor, visitada pelo Senhor, tocada pelo poder de Deus. Amém, pessoal? Amém. Então levanta as mãos para o céu, por favor. Fala assim comigo: Deus e Pai, eu creio na tua palavra, a tua palavra que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Eu recebo pela fé a salvação da minha família, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus, com palmas, vai. Deixe a tristeza de terminei, ela é minha. Palmas para Jesus, então. Ó, eu peço para você forçar a voz, levantar, mas não é por nada. Quer dizer, é por tudo, na verdade, né? É porque essa é a prova da nossa fé. Uma atitude que você toma com relação à sua vida, cantando vitória, antes de ver essa vitória manifestada. Isso é fé. Leia Hebreus, capítulo 11. Todos os homens de fé fizeram coisas antes de ver o milagre acontecer. Fizeram coisas de fé. Alguns louvaram, alguns deram glória a Deus, como Abraão, antes do filho nascer, né? Os jovens hebreus que foram lançados na fornalha, falaram em alto e bom tom, não vamos nos dobrar diante dessa imagem, e quer jogar na fornalha que jogue, e se nosso Deus quiser salvar, Ele salva, se não quiser não salva, mas nós não vamos dobrar. E Deus os protegeu do poder do fogo. Veja, gente, é isso daí. Você sabe que Satanás é um bicho, você pode falar que ele é tudo de ruim, mas ele não é burro. Ele foi burro quando se revoltou contra Deus, como é que pode, né? Mas ele é muito inteligente, então ele tenta seduzir você com os problemas. Está difícil, a vida está difícil, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Tudo para levar você para o desânimo. Não, vá para o ânimo, né? Como Jesus sempre falava, e os demais apóstolos falavam, e os heróis da fé falavam, tem de bom ânimo, né? Quer dizer, se levanta, dispõe-te e canta vitória, porque Deus ele tem que cumprir a palavra dele, e ele fala na palavra dele, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé nós agradamos ao Senhor, e ele se manifesta na nossa vida. Amém, pessoal? Feche os seus olhos, por favor, e louve ao Senhor, já adorando a Deus, né? Domingo nós falamos sobre uma vida de adoração, lembra? Uma vida de adoração. Se você se habituar a ter uma vida de adoração, a gente adora a Deus pelo que Ele é, e a gente louva ao Senhor pelo que Ele faz. Ele é tudo para a gente, é a nossa vida, né? Então, louve-o de coração, adore-o de coração, já imaginando Deus
reunindo a sua família aos pés do Senhor Jesus. Meu refúgio e minha força, Deus da minha salvação, Deus da minha salvação, como o Senhor, não existe ninguém, não existe ninguém. meu refúgio e minha força, Meu refúgio e minha força, Deus da minha salvação, Deus da minha salvação, como o Senhor, como o Senhor, não existe ninguém, não existe ninguém. levanta as mãos ao céu e canta, Aleluia, 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 aleluia. glória a ti, Senhor, Glória a ti, Senhor. mais uma vez, canta, aleluia, 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 aleluia. glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Fala com o Pai Celestial, agradeça, peça, rogue, implore, enfim, fala com o teu Pai, com o qual você tem toda a liberdade para falar. Pai amado e santo, louvado seja o teu nome, te damos graças por estar aqui, reunidos em nome do Senhor Jesus, para te agradecer, para te adorar pelo que o Senhor é, e para te bendizer e louvá-lo pelo que o Senhor faz. Obrigado, meu Deus, pelas tuas ricas promessas de salvação, de cura, de libertação. Obrigado, Pai, pela tua rica promessa de salvar a nossa casa. Então, meu Deus, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder em cada membro daqueles que fazem parte da nossa casa, manifesta o teu poder em cada pessoa que é apresentada a ti em oração nesta noite. Visita, meu Pai, a cada pessoa, onde quer que estejam, no trabalho, na escola, em outra cidade talvez, ou até mesmo em lugares ruins, Pai, porque ainda não te conhecem. Visita cada um deles e livra, Pai, das tentações, livra, Pai, do mal, do perigo. Se manifeste na vida deles, Pai, para que eles vejam que só o Senhor é o Senhor da nossa salvação, que só o Senhor é Deus. Então, Pai, eu te peço, manifesta-te, Pai, nessas vidas que são apresentadas a Ti, e na certeza absoluta da Tua resposta, nós te damos graças, e novamente nós cantamos a Ti, aleluia, Aleluia. aleluia, 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 aleluia. Glória a ti, Senhor. Levanta as duas mãos ao céu, por gentileza. Fala assim comigo: Deus e Pai, novamente eu te agradeço e jamais me cansarei
de agradecer ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pela tua longanimidade, pela tua assaz bondade e pela tua ajuda na minha vida. Te agradeço e te peço, fala comigo na tua palavra e pela fé. Já recebo a tua resposta em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. E pode se sentar, por favor. Olha, tem a sua Bíblia consigo? Abra, inicialmente, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14. Leia comigo, por favor, o versículo de número 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Leia outra vez. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Há muitas vozes, é isso que vamos falar hoje, todas elas tendo um significado, mas nem todas tendo um significado igual. Paulo ali está falando da falar em línguas na igreja, da pessoa que fala em línguas, mas não tem quem interpreta, da pessoa que fala em línguas e quando não tem quem interpreta, que ela pode falar em línguas, mais baixinho, falando com Deus, que Deus vai estar entendendo o que ela está falando. O assunto ali é esse. Mas eu puxei esse versículo aqui só para te mostrar esse pedacinho. Há muitas vozes no mundo. Agora pergunta, qual dessas vozes você está ouvindo? Lembra que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Satanás, ele é o Deus com D minúsculo, deste mundo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ali é dito, Satanás é o Deus deste mundo. O mundo já está nos braços do maligno. Satanás ainda age furiosamente nesse mundo. Muitas vozes, aliás, a maioria das vozes não vem de Deus, vem de Satanás. Tá? Quer ver uma prova disso? Você conhece muito bem aquele ditado que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Será? Lógico que não, né? Biblicamente falando, podemos ver isso, por exemplo, com relação a Saul, o rei Saul. Antes de Israel ter um rei, era Deus que governava a nação, através do profeta Samuel. Mas aí o povo cabeçudo, vendo que os outros reinos ao redor de Israel tinham reis humanos, reis com coroa, reis com cetro, alguma coisa assim, eles também começaram a querer ter um rei. Eu fico na minha mente pensando assim, aquele povo falando, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E Deus ainda fala para eles, olha, deixem que eu seja o rei de vocês, porque eu sou perfeito, eu sempre vou tratar vocês com justiça, sempre vou tratar vocês com amor, não vou deixar faltar nada, deixa eu ser. Olha, Deus pede, hein? Você viu o Todo-Poderoso, nem precisava pedir, era só ele bater o pé e falou, quem manda aqui sou eu, vocês calem a boca. Só que Deus não é assim. Deus, ele dá o livre-arbítrio para a gente. A Bíblia fala que os céus são de Deus, a terra ele deu para os filhos dos homens. Então aqui, somos nós que governamos, decidimos, perdão, essa expressão melhor. E o povo, mesmo ouvindo essa palavra, onde Deus dizia, deixa eu ser o rei de vocês, eles não quiseram. Eles não quiseram. Não, nós queremos um rei humano, com capa, com coroa, com cetro, queremos um rei humano. E Deus autorizou. Veja, a maioria quis um rei. Deus falou para Samuel, Samuel, eu quis ajudar esse povo, eu quis ser o rei, mas eles não me quiseram. Então tá bom. Então que eles tenham um rei que eles queiram ter. E tiveram o primeiro rei, que foi o rei Saul, que foi um rei até que bom no início, mas depois deu com os burros na água e o povo sofreu. Então eu digo para você, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo, ela é carnal,
ela é carnal, quer dizer, a própria pessoa, né, sem revelação de Deus, sem luz de Deus, quer fazer a sua vontade, e sempre está com os burros na água. Também a voz do povo pode ser uma voz animal, aquela voz de ódio, violência, e também a voz do povo pode ser a voz de Satanás, porque muita gente é influenciada por demônios. Então, essas vozes, elas tentam ficar na cabeça das pessoas. Mas há uma voz que é pura, verdadeira, que é a voz de Deus, revelada na Bíblia, que é a voz que conduz a gente à vitória, que conduz a gente às bênçãos, que conduz a gente a uma grande vitória, mesmo em períodos de luta difícil. Gente, quem de nós aqui que já não passou luta difícil? Quem de nós já não passou lutas violentas? Os ataques do diabo que se levanta de repente contra a gente, não é? Porque servimos a Deus, mas como Davi fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Quer dizer, mesmo que eu tenha que passar um período de luta difícil, que parece que está tudo escuro, que parece que não tem saída, parece que não tem uma solução, eu não temerei. Mesmo no meio da escuridão, a gente pode falar como Davi, glória a Deus, glória ao Senhor, não temerei nada, mesmo que eu tenha que passar um tempo difícil aqui, não vou temer nada porque o Senhor está comigo. Amém, pessoal? Esse é o Espírito que escuta essa voz, a voz de Deus, porque a voz de Deus fala isso. Mas as outras vozes vão tentar te confundir, vão tentar dividir a sua fé. Sabe, o Império Romano, ele foi o maior império da história. Houve outros impérios muito grandes também. O Império de Alexandre, né, por exemplo, foi muito grande. O Império Babilônico, o Império Assírio, mas igual ao romano não existiu, porque ele foi o que mais se expandiu e o que mais tempo durou e o mais violento deles. Os romanos tinham uma tática para poder vencer os inimigos, conquistar uma terra. Eles dividiam para poder conquistar. Eles penetravam nos territórios, iam causando divisões entre os moradores daquela terra, para um brigar com o outro. Aí eles entravam, pegavam aquele povo todo em conflito e venciam e dominavam. Então a tática se chamava dividir para conquistar. É a mesma tática de Satanás. Ele quer dividir a tua fé, fragmentar a tua fé, para que a tua fé não funcione. Nem em seu próprio favor e nem em favor das pessoas por quem você ora. No caso de hoje, a sua família. Mas você sabe que às vezes nós oramos até por quem não é família, não é? Tem aquele colega de trabalho que realmente está passando por um problema, você quer ajudá-lo, você vai orar por ele. Tem aquele colega de escola, aquela colega de escola, tem aquele vizinho, aquela vizinha que você considera muito e tem que orar por essas pessoas, não é? Mas a nossa fé, a nossa oração de fé vai funcionar com a nossa fé unida, que eu quero dizer, dentro de nós mesmos. A nossa fé não dividida, a nossa fé não enfraquecida, a nossa fé fortalecida. Amém, pessoal? Então, guarda isso. A Bíblia fala, há muitos tipos de vozes no mundo, e todas elas têm um significado. Significados ruins, significados de dúvida, significados de fracasso, mas tem uma voz, que também está no mundo. Glória a Deus, porque essa voz entrou com a palavra de Deus. E essa voz é a palavra de Deus. E essa voz não enfraquece, não. Para quem dá ouvidos à voz de Deus e sabe discernir a voz de Deus, isso traz força para a gente. E a gente vence todas as batalhas para a glória do Senhor. Amém? Pega a sua Bíblia, você vai ver isso na prática agora. Volta para Marcos. Volte para Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, você vai ver como que as vozes tentam perturbar. Como que as vozes que não são de Deus tentam dividir a sua fé, fragmentar a sua fé. Como eu falei agora há pouco, né? Quantos de nós já não teve luta, dificuldade? Estamos aqui, né? Deus levanta a gente, Deus fortalece. Você sabe que às vezes o crente fala assim, pastor, mas eu passei uma luta tão difícil. Olha, eu sei que foi Deus que me deu vitória, nossa, mas como eu sofri. Você sabe que o sofrimento da gente nas lutas vem muitas vezes por inexperiência das situações. A gente sofre muitas vezes por não vigiar. Às vezes a gente sofre por não buscar a Deus mais no tempo quando tudo está bem. Porque se a gente buscar a Deus quando tudo está bem, quando chegar o problema a gente vai ter reserva de força para encarar o mal e vencer com mais facilidade. Tem um livro do Kenneth Hagin que eu já comentei com vocês aqui, que se chama Não Culpe Deus.
nem sei se tem ainda aí, acredito que nem tenha mais. É um livro onde ele conta um episódio com a irmã dele. Kenneth Hagin sempre foi um homem de fé. Viveu pela fé, viveu o que ele pregava e morreu com quase 90 anos, assim, ó. Desceu para tomar o café, sentou à mesa do café, apagou. Morreu, partiu. Sem estar no hospital entubado, sem estar sofrendo com dores, nada. Simplesmente foi dormir muito bem, acordou de manhã para tomar o café, a cabeça caiu no ombro, estava morto. Tentaram lá reanimar, já tinha partido. Viveu aquilo que ele pregava. E ele conta da irmã dele. A irmã dele teve um câncer violento. E aí buscaram por ela, oraram por ela, aquela coisa toda, e ela foi curada. E aí então passaram-se 5 anos. E o câncer voltou. O câncer voltou e voltou mais violento. E ela morreu. As pessoas sempre perguntam, né? Nossa, mas o irmão dela não era um grande homem de Deus? Era, mas não era ela. Às vezes as pessoas têm que entender isso, né? A minha esposa não sou eu, e eu não sou ela. Eu procuro levá-la até a mesma fé, mas é ela. Eu não tenho culpa se ela não alcança a mesma fé. E se eu vier a cair também, está amarrado no nome de Jesus, né? Mas a culpa não vai ser dela, vai ser minha. A gente é responsável pela nossa própria fé. Entendeu? Às vezes a pessoa, nossa, mas o grande pastor, um homem usado por Deus, que seja. Que nem o Kenneth Hagin, por exemplo. Mas a pessoa, ela precisa cultivar a sua própria fé, se ela quiser ver algo acontecer. E aí começaram a perguntar para ele, nossa, mas o senhor ora para os outros, outro é curado, o senhor prega a cura. Sim, mas ela tinha a responsabilidade dela. E ele até questionou Deus, questionou com todo o amor do mundo, né? Senhor, por que aconteceu isso? Oramos, e Deus falou no coração dele. Depois que ela foi curada, o que ela deveria ter feito? Se consagrado mais ainda, buscado a Deus, se fortalecido na fé, se aprofundado na verdade da palavra de Deus, ter tido mais comunhão com o Espírito Santo. Ela devia ter buscado. Não, ela não fez isso. Ela ficou curada e ficou bem, e por fim deu uma relaxada na fé. E quando veio o problema de novo, ela não tinha fé para combater aquilo. E por mais que orassem, não adiantou. Isso é uma grande lição para a gente. É uma grande lição, porque muitas vezes, no começo da nossa fé, a gente é como criança, Deus fala na Bíblia. E muitas vezes, sim, a gente vai ser curado, não tanto pelo tamanho da nossa fé, ou curado, ou liberto, ou receber qualquer bênção, mas pela misericórdia de Deus, e às vezes até pela fé de outras pessoas. Tem alguém que ora por nós, e pela fé da outra pessoa a gente acaba recebendo a bênção. Mas por quê? Porque somos crianças no começo, crianças espiritualmente falando, né? Mas o que Deus espera da gente? Que a gente continue como criança? A Bíblia fala para não ficar assim, não. A gente, quando é criancinha na fé, bebezinho, bebe leitinho espiritual, Deus tem misericórdia da gente, a gente tropeça muito, porque não sabe das coisas. Mas à medida que o tempo passa, Deus espera que a gente amadureça, que a gente cresça. Deus espera que a gente cresça espiritualmente e desenvolva a nossa própria fé. Para que a gente possa, então, nos momentos de dificuldade que surgem, vencer aquele problema com muito mais facilidade. Então, é por isso que eu tenho para você que a gente passa por luta, mas na misericórdia de Deus chegamos aqui. O que a gente tem que fazer? Agradecer a Deus, primeira coisa. Segunda coisa, falar assim para Deus, Senhor, o mal não vai me pegar de surpresa de novo. O mal pode até vir, porque eu estou no mundo ainda. Mas não vai me pegar mais de surpresa. Agora eu vou vigiar. Eu vou aprender com os erros que eu cometi. Eu vou aprender com a falta de vigilância que eu tive. Porque muitas vezes não é pecado que a gente comete. É falta de vigilância, né? Às vezes, por exemplo, o Espírito Santo toca no seu coração para você orar de madrugada, orar por certa pessoa, como se fosse um vento, uma brisa que bate no nosso rosto, né? Um pensamento que vem. E a gente acha que foi só um pensamento e nem liga. Mas Jesus falou que o Espírito Santo é como o vento. Não sabe de onde que vem, não sabe para onde que vai, mas ele passa. E muitas vezes a gente não faz aquilo que o Espírito Santo está falando. Vai orar em línguas, ou então orar por tal pessoa, por tal situação, mesmo que aparentemente não haja necessidade. Mas como o Espírito Santo sabe de todas as coisas, um crente fiel vai fazer o quê? Obedecê-lo, né? A gente está aqui para obedecer a Deus, gente. Obedecer a voz do Espírito Santo. E ele vai soprar no nosso coração muitas vezes
para a gente fazer isso, aquilo, aquele outro. E quando a gente não faz, a gente então não está se fortalecendo na fé. E quando vem o problema, é aquela batalha, né? Mas a gente passa na misericórdia de Deus, na aflição a gente vai se acertando com Deus e vai buscando ajuda, beleza. Mas o que Deus espera de cada um de nós, que a gente cresça, se fortaleça nessa fé e fala desse jeito: Senhor, nunca mais o inimigo vai me pegar de surpresa, porque a partir de hoje eu vou me fortalecer, me preparar, me capacitar, que o Teu Espírito Santo soprar no meu coração, eu vou fazer, mesmo que a minha mente, porque muitas vezes a nossa mente vai lutar contra o Espírito, né? A mente não quer obedecer o Espírito Santo, a mente quer fazer o que ela quer. Negócio de orar, mas eu estou com sono, eu vou dormir. Não, eu estou com sono, mas vou dobrar o joelho e vou orar. Deus sabe o que é melhor. Você vai ver que bênção que será. Então cresça, desenvolva a sua fé, tá? E, como eu estava dizendo para você, a respeito das muitas vozes que há no mundo, uma das coisas que enfraquece o crente são as vozes desse mundo. As vozes entram na nossa cabeça, ou no nosso coração, e começam a fragmentar a nossa fé, a dividir a nossa fé. Vamos ler o texto para você entender melhor. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Leia aí. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande o quê? Grande multidão, uma quantidade de gente muito grande. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, Jairo vendo Jesus, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, está para morrer, está na beira da morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que viva, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Olha para cá, por favor. Nesse simples textinho aqui, gente, você vê uma grande quantidade de coisas. Primeiro porque Jesus estava diante de uma grande multidão. Eles estavam ali em volta do Mar da Galileia, que havia bastante gente, mas era como se fosse vilarejos, cidades pequenas. Estavam aglomerados no mesmo lugar naquele momento. Mas ali todo mundo conhecia todo mundo. Você acha que aquela multidão, muitos deles, já não estavam sabendo da situação da filhinha de Jairo? Claro que estava, cidade pequena. Acontece alguma coisa, ali está todo mundo sabendo já. Então, com certeza, aquela multidão sabia do que Jairo estava passando. Outra coisa, Jairo, diz o texto, ele era um dos principais da sinagoga. Não era qualquer religioso, era um religioso de alto nível. Mas não era uma pessoa convertida ainda, e nem uma pessoa que conhecia pelo Espírito a palavra de Deus, ele conhecia a letra. E ele fez, com certeza, como todo bom pai faz, e pelo jeito ele era um bom pai, não era? Ainda que fosse um religioso, não convertido, mas ele foi atrás de Jesus para pedir socorro pela sua filha. Olha como ele fala da filha dele: minha filhinha, minha filhinha. Tinha 12 anos a menina. Imagina o amor desse pai pela filhinha. E disse: minha filha está à beira da morte. Então você vê que era um bom pai. Só que ele era um judeu, que como os outros religiosos, não concordavam com Jesus. Eram contra Jesus. Agora, você acha que esse pai não fez tudo que estava ao alcance dele? Imagina só, a filha começa a ter uns sintomas. Ele pega e leva no médico da época, ou chama o médico da época ali para cuidar. O médico fala assim: é tal coisa, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Faz esse chá, faz essa compressa, faz não sei o quê. Veja, a Bíblia não dá esses detalhes, tá? Mas a gente tem que imaginar para poder concluir. Então, lógico, se ele foi procurar ajuda em Jesus, porque foi o último recurso. Tentou todos os outros antes. Mas o médico falou: faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Era uma voz, não era? A voz do médico é uma voz, que tanto pode ser benéfica, quanto pode ser maléfica. É uma voz. Imagina só, então o Jairo tentou fazer o que o médico falou, não deu certo. Aí chega a sogra de Jairo. Nem sei se tinha sogra ainda, né? A sogra ele com certeza tinha, mas não sei se estava viva ou não. Mas vamos supor que estivesse viva. A sogra chega, boa avó, boa mãe, boa sogra, ama a família. Ai, meu filho Jairo, faz tal chá para ela, faz assim, faz assado, faz assado. E ele tenta fazer e nada. A voz da sogra era mais uma voz com boa intenção.
Aí, de repente, o Jairo está lá na sinagoga, chega um colega dele lá, um religioso, e aí, irmão Jairo, o que está acontecendo? Está cabisbaixo? Então, minha filhinha está morrendo, está doente lá, está ficando grave a coisa, não sei o que fazer. Olha, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Vamos lá, vai lá, faz isso, faz aquilo, e nada. São as vozes. De repente, o Jairo começa, vamos supor, ele começa a se perguntar, por quê? Senhor Deus, porque ele é religioso, não convertido. Um religioso, gente, ele tem o céu fechado para ele. Pode ter a melhor intenção do mundo. Como eu sempre falo para você, e vou repetir o que eu disse outras vezes. Gente boa não entra no céu. Você pode até se espantar. Eu já expliquei, quem está aqui já sabe, né? Mas quem nunca ouviu isso vai dizer, como assim? Gente boa não entra no céu. Entra no céu quem nasce de novo, pelo Espírito Santo. O céu não é lugar para pessoa boa. O céu é lugar para pessoa que nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, a bondade já está nela. A bondade de Deus, não a bondade segundo o padrão do mundo. Não a bondade segundo o padrão carnal. Então, nasce de novo, aí tem direito ao céu. Foi o que, inclusive, que Jesus falou para Nicodemos, lembra? E Nicodemos foi com toda aquela religiosidade dele, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, aquela coisa, e Jesus corta a conversa pela raiz e diz o seguinte, importa-vos nascer de novo. Quem não nascer de novo não entra, não vê e nem entra no reino de Deus. Então não se espante com o que eu estou falando, porque essa é a realidade, gente. Tá? Mas aí, pensa comigo, Jairo começa a se perguntar, por quê, ó Deus, por que está acontecendo com a minha filha, não é justo? E a gente compreende, né? Porque quando você perde o seu pai ou sua mãe, ainda que você sinta, é o natural, não é? Os mais velhos partem primeiro. Você vai sofrer, tá? Tem muita gente que é mais apegado com pai e mãe, vai sofrer mais, tem gente que é menos apegado, vai sofrer menos. O nível de tristeza sempre fica, né? Ainda mais dependendo do jeito que parte, com doença, com sofrimento, ou então de repente, né? A gente até fica aliviado quando a pessoa parte de repente assim, nossa, não sofreu, né? Mas tudo bem, mas quando os pais partem, primeiro, é o natural, então a nossa mente assimila mais fácil. Quando um filho morre primeiro, gente, não dá para calcular a dor. Eu nunca perdi um filho. A maioria aqui acredito que não. A gente tenta calcular a dor, não consegue. Só quem passa para saber o terrível sofrimento que é. Só quem passa. Quem não passa não tem ideia. A gente tenta formular uma ideia na nossa mente, mas quem nunca passou não sabe o sofrimento que é. Repito, só sabe quem passou. Imagina, ainda mais uma adolescente, que ele estava criando para ser uma mulher, para servir a Deus, segundo a fé dele lá, né? Enfim, mas estava uma criança bonitinha, bem cuidada, e à beira da morte. Imagina o desespero desse homem. Ele começa a se perguntar, Deus, por quê? Eu não sou pecador, não fico aí fazendo coisa errada, aquela coisa, por que está acontecendo isso? Né? E de repente chega alguém, uma outra voz, e diz assim, porque essa é a vontade de Deus, Deus quis assim. Gente, tem gente que fala isso. Tem gente que acusa Deus de ser assassino. Crianças inocentes que partem. E a pessoa joga a culpa em Deus. Evidentemente que se acontece, há a permissão de Deus, isso é realidade. Mas dizer que foi Deus que quis, como se procedesse dele essa atitude, não, de maneira nenhuma. Deus não é o autor da morte, lembra sempre disso. A morte só entrou no mundo depois que Satanás entrou no mundo. Por favor, Deus não procede de morte, procede de vida. As nossas atitudes, claro, podem impedir Deus de agir. Atitudes erradas, eu quero dizer, né? Mas tudo bem. Mas chega alguém e fala, Deus quis assim. Ou então, quem sabe, chega outro e fala assim, não, Jairo, Deus está te provando. Deus quer ver como que você vai se comportar diante dessa situação. Espera aí. Também é uma voz, essa voz que fala isso também não é de Deus. Gente, é só você parar para pensar. Deus não é onisciente? Ele não conhece todas as coisas? Para que ele vai provar alguém para ver o que a pessoa vai falar, ou como vai se comportar? Ele sabe como a pessoa vai se comportar, porque ele sabe tudo. Entendeu? Não tem como essa conversa de Deus estar provando a maior picaretagem espiritual que já apareceu na igreja. Quando eu falo igreja, desde que a igreja surgiu lá no Pentecostes, né? É tanta gente que não querendo a responsabilidade de orar, de buscar, de se fortalecer, porque é mais fácil jogar a culpa em Deus, né? Não é assim entre casais muitas vezes. Casal briga, dá um problema lá, a culpa é dele, a culpa é dela.
É fácil jogar a culpa no outro, né? É mais difícil assumir a culpa. Tem muita gente que assume, não, a culpa foi minha, beleza. Mas tem uns que não assumem, não, é ele que é culpado, é ela que é culpada. Assim também com Deus. Simplesmente falar, não, Deus está provando, ou Deus quis esse mal aí, não sei. Isso aí é tirar a responsabilidade, porque a Bíblia mostra que quando o povo de Deus ora, o mal não sobrevém. Ele até tenta, mas ele é superado. A Bíblia fala que quando o povo de Deus ora, há a manifestação da benevolência de Deus, e não da maldade de Deus, porque Deus não tem maldade nenhuma. Entendeu? Mas vamos supor que fosse uma voz que estava na cabeça de Jairo, tentando entregar os pontos. Não, Deus quis assim, Deus está provando. É assim. Talvez chegasse uma voz, alguém lá, né? Se bem que Jairo conhecia o Antigo Testamento como bom judeu conhece, de cor. No Antigo Testamento, assim como o Novo também ensina, mas principalmente no Antigo Testamento, é proibido consultar os mortos. É proibido consultar quem consulta os mortos também. É proibido falar com mortos. Mas de repente pode ser que naquele desespero alguém veio e Jairo até acabou ouvindo. Não, Jairo, sabe o que acontece? É que na outra vida, na outra encarnação, você fez algo muito errado, está pagando agora. Gente, isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Agora eu vou falar uma coisa para você, não se escandalize, por favor. Eu sempre falo aqui, gente, a gente não tem religião, a gente tem Jesus. Cristianismo não é uma religião. Quer dizer, para o mundo, socialmente, estatisticamente, é uma religião. Para o crente, o cristianismo não é religião, é família. Nós somos da família de Deus. Tá? As pessoas, muitas vezes, elas dizem assim, não tem problema que ela é daquela religião ou daquela religião. É o mesmo Deus. Será? Acho que não. Não, como não? Não. Ainda que a intenção das pessoas seja das melhores, tá? Todas as pessoas das religiões, gente, têm boas intenções. Então a gente sempre fala, aqui, quando a gente vai falar alguma coisa assim, a gente não está criticando pessoas. Não está falando mal das pessoas, a gente está combatendo o ensinamento errado, tá? Nunca, as pessoas têm que aprender a respeitar. Se a pessoa quer ser dessa ou daquela religião, respeita. Acabou, é decisão dela, escolha dela, respeita e boa, toca a vida. Agora, o ensino errado, esse você tem que combater. Você não pode aceitar ensino errado, tá bom? Então, por exemplo, quantas pessoas hoje, elas rezam para os mortos? Ainda que a pessoa esteja sendo sincera, ela está quebrando uma lei de Deus. Deus proíbe falar com mortos. Ela está cometendo o que nós chamamos de espiritismo, sem saber, sem até acreditar. Imagina que eu estou fazendo isso, eu não acredito em espiritismo, mas está falando com o morto. Primeiro que o morto não vai te ouvir. Não vai ouvir. A Bíblia ensina isso, eles não sabem de nada. Aqui já passou para eles. Eles sabem do que tem lá em cima, se estiverem salvos, evidentemente. Esse tipo de situação é uma voz que parece boa, mas é uma voz que não é de Deus. Pensa comigo, agora voltando naquele ponto, das pessoas acharem que todas as vozes que falam de Deus são de Deus. A Bíblia fala, sim, o Deus verdadeiro é um só. Esse é um único. Mas a Bíblia também fala que há vários deuses. Um deles é Satanás, chama ele de Deus. Deus com D, minúsculo. Mas ele é um Deus desse mundo. Agora, pensa comigo. Gente, chega um católico para você falar uma coisa, chega um espírita fala outra coisa, chega um testemunho de Jeová fala outra coisa, chega um adventista sétimo dia fala outra coisa. E ame-os com respeito, trata bem, trata com respeito, com amor, como bom cristão deve fazer, correto? Só que cada um deles vai falar uma coisa, não vai? Sim, cada um deles vai falar uma coisa diferente da outra. Aí eu pergunto, e é uma pergunta tão óbvia, se Deus é um só, por que ele fala coisas diferentes então? Por que para um ele fala que tem vida após, que a pessoa pode viver e renascer, encarnar e desencarnar e viver de novo? E o outro fala que pode adorar imagens, e o outro fala que para ser salvo tem que guardar o sábado. O sábado nosso chama-se Jesus. Sábado era um dia de descanso no Antigo Testamento e foi só para Israel, e foi só com um objetivo. Deuteronômio fala isso, 5,15.
fala que o sábado foi dado para que o povo de Israel se lembrasse que ele foi escravo no Egito. Só para isso que foi dado o sábado, para que eles se lembrassem. Nós não fomos escravos no Egito. O Egito, sim, é usado na vida do crente como uma figura de mundo. Mas o texto é específico, você tem que se lembrar que lá, todos os dias, vocês trabalhavam que nem escravos. Agora, o sábado, vocês vão tirar só para se lembrarem. Fomos escravos no Egito, mas o Senhor nos libertou. Quer dizer, o sábado de descanso deles. Qual é o descanso do crente, gente? Quando você encontra Jesus, você entra no descanso. Quando você encontra Jesus, descansa a tua alma. Acabou aquela perturbação. Para onde que eu vou quando eu morrer? O que vai acontecer? Acabou. Você encontrou Jesus, você encontrou descanso. A tua alma acha descanso. Sim, há as lutas da vida, que você vai ter que lutar, vai ter que buscar Deus. Mas quanto à tua salvação, você fica em paz. Quer dizer, você descansou porque não era por obras que você era salvo, seria salvo. É pela fé em Jesus. Então, o sábado do crente é Jesus. Então, repetindo a pergunta, se Deus é um só, por que ele fala tantas coisas diferentes? Você está compreendendo? Então, Deus não é um só. O verdadeiro é um só. Mas o que os outros dizem ser Deus não são os deuses verdadeiros, são os falsos deuses. Você está compreendendo? Essas são as vozes que vêm dividir a sua fé, fragmentar a sua fé. Imagina se o Jairo não ouviu um monte de vozes, até que um dia, louvado seja Deus, ele ouviu falar de Jesus, ou pelo menos, já tinha ouvido, mas como último recurso, e ouvindo que ele fazia coisas milagrosas, e pela filha ele foi lá, e você vê que ele caiu aos pés de Jesus, e suplicou, deve ter pedido, Senhor Jesus, veja, a Bíblia, gente, ela é resumida, se ela fosse dar todos os detalhes, eu seria um livro dessa grossura aqui, né? Provavelmente ele deve ter dito para o Senhor Jesus, eu era contra o Senhor, eu não acreditava no Senhor, eu achava que o Senhor era um falso profeta, eu achava que o Senhor não era um picareta, né? Como muitas pessoas às vezes fazem mau juízo da gente. Mas a pessoa que não fala nada fica escondido, tudo vem à tona mais cedo ou mais tarde. E quando ele começou a ver as coisas maravilhosas que Jesus fazia, talvez um vizinho de Jairo chegou lá, Jairo, Jesus não é esse picareta não, meu marido estava morrendo, Jesus o perdoou e o curou, vai ver como é que o homem está hoje, estava indo para a cova, agora está aí novão em folha. Imagina se isso também não foi entrando, essas são as vozes boas de Deus, né? Entrando na cabeça de Jairo, até que Jairo foi lá e suplicou para Jesus, caiu aos pés. Quando ele fala que ele adorou Jesus, quer dizer que ele reconheceu que Jesus era aquele que podia fazer por ele o que ele precisava. Ele suplicou, vem Senhor, impõe as mãos sobre a minha filha, e ela, para que seja salva, para que seja curada, salva no caso quer dizer curada, e ela viverá. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Mas você acha que Jesus ficou mudo o tempo todo? Lógico que não, né? Pelo menos quando Jairo disse, Senhor, vamos lá, impõe a mão sobre a minha filha para que seja curada e viva. Imagino eu, tá? O texto aqui não diz, que Jesus no mínimo tenha dito, eu irei curá-la. Como ele disse para aquele centurião, quando o centurião foi buscar ajuda pelo filho dele, pelo criado dele, eu irei curá-lo. Aí o centurião fala, não sou digno que entre na minha casa, só uma palavra que o senhor falar, está resolvida a situação. Mas ali Jesus foi, e Jesus deve ter falado, eu irei curá-la. Imagina essa palavra, gente, essa é a voz de Deus, essa é a voz que Jairo precisava ouvir, essa era a voz que era a verdadeira voz de Deus, essa era a voz que podia fazer um milagre. E eu digo para você, peça para o Espírito Santo colocar um filtro no teu ouvido, um filtro espiritual, no teu ouvido espiritual, para que você não fique ouvindo vozes que não são de Deus. Presta atenção, gente, vozes que só falam de derrota, vozes que só falam de morte, vozes que só falam de doença, vozes que só falam de tristeza, de coisa ruim, vozes que só reclamam, vozes que só murmuram, vozes que só falam coisas lamentosas, e lamentáveis também, claro, né? Entendeu? Aquela pessoa que quando abre a boca não tem uma palavra de fé para falar, sempre está difícil, ai meu Deus, como é que vai fazer? Oh, a vida dura, ai meu Deus, estou desanimado. Isso aí são vozes que não são de Deus. Mesmo que seja um crente falando isso, e um crente que é filho de Deus, é convertido de verdade, mas um crente fraco, está carnal, não fica perto para escutar. Se for para escutar, ou você muda a conversa dele, ou dela, né? Irmão, irmã, não é assim, que desânimo é esse? Mas vai podando na raiz, sabe? Não deixa essa conversa desenvolver.
Vai ser ruim para a pessoa que está falando e para você também, porque são vozes que elas entram. De um jeito ou de outro, elas começam a comer tua fé. Então não deixa opinião de amigo, opinião de colega de serviço, por mais que você os considere, por mais que sejam ótimos profissionais, por mais que sejam amigos seus, por mais que parentes, por exemplo, a única voz que você deve permitir ficar na sua mente e no seu coração é a voz da palavra de Deus. Você falou agora há pouco eu falei para você, perdão. Agora há pouco eu disse para você, né? Muitas vozes religiosas no mundo. Se Deus fosse um só, Ele falaria a mesma coisa em todas elas. Mas porque não se trata do mesmo Deus, são vozes diferentes. Você vai perguntar, pastor, como eu sei qual é a voz de Deus? Sempre, eu vou repetir o que eu digo sempre. A voz de Deus chama-se Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Bíblia. Quer saber se é de Deus? Tem que estar na Bíblia. Lembra agora há pouco que eu falei para você? Que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Como é que o Espírito Santo fala com a gente? Primeiro, na pregação da palavra. Também na leitura e meditação da Bíblia, da palavra de Deus, a Bíblia. Mas também tem horas que Deus ele vai falar com você inesperadamente. Ele vai falar com você andando na rua, fazendo ginástica, no banheiro, fazendo necessidades fisiológicas. Até ali ele pode falar com você. Trabalhando, dirigindo um automóvel, está ali de repente o Espírito Santo, que nem eu falei, como um vento. Ele está falando com você. Mas tudo o que ele falar com você, repito, tudo, 100% do que ele falar ao seu coração, vai ter que ter respaldo da Bíblia. Vai ter que bater com a Bíblia. Se não bater com a Bíblia, ou é a tua própria mente falando com você, carnal, ou é um demônio tentando te enganar. Não aceite, não acuda, como é a própria expressão que o texto bíblico usa aqui. Quando Jairo ouviu aquela voz de Jesus dizendo, eu irei curá-la, aquilo entrou no coração dele e começou a fortalecer a fé dele. Mas aí o que aconteceu? Indo Jairo, Jesus, os discípulos e uma grande multidão que foi acompanhar, porque os curiosos vão querer ver, né? No meio do caminho surge aquela mulher que tinha hemorragia. Está lembrado, né? Aí Jesus para, ele empaca ali, porque ela tocou na orla do vestido dele, ele parou. Imagina Jairo no desespero, porque ele não estava na fé plena ainda, estava lá levantando a sua fé, mas ele empaca. Imagino que a vontade dele era empurrar Jesus. Vamos, Jesus, não, vamos, não para não, alguém tocou, mas todo mundo está tocando o Senhor aqui, vamos. Ele não foi, não saiu do lugar. Alguém me tocou, quem me tocou? Os discípulos ficaram irritados também, mas Senhor, que pergunta, todo mundo está relando o Senhor aqui, estamos que nem sardinha em lata aqui. Todo mundo relando no Senhor aí, como que o Senhor pergunta? Ele responde, porque de mim saiu poder, como diz na versão mais antiga, de mim saiu virtude, poder de Deus. E até aquela mulher então, Senhor, fui eu aqui, ela explicar tudo o que tinha acontecido, e ele dizer para ela no final, vai em paz, a tua fé te curou. O tempo passou. Quando Jesus fala, Jairo, vamos retomar a caminhada em direção à tua casa, chegam os da casa de Jairo, e dizem aquilo, essa é a pior voz. Essa voz veio direto de Satanás. Muitas vozes vêm de demônios. Você sabe que demônios não são a mesma coisa que Satanás. Demônios são os anjos caídos que seguiram Satanás na sua rebeldia, na sua rebelião. Tá bom? Satanás é o chefe deles, é o principal deles ali. Tá? Essa voz veio direto do Satanás. Veja, o texto não diz literalmente isso, aquela voz é de Satanás. Pelo contexto geral da Bíblia você percebe isso. Tá? Então, Jairo já havia ouvido um montão de vozes contrárias ao que ele queria. Vai morrer, provação de Deus, não é bem assim, porque não sei. Até que Jesus falou a voz de Deus. Eu irei curá-la. E aí vem a voz de Satanás, não apenas como uma voz, mas trazendo um fato. O que aconteceu? Leia comigo, por favor. Capítulo 5, versículo de número 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, ou seja, de Jairo, a quem disseram, o que disseram para o Jairo? A tua filha já morreu,
Por que ainda incomodas o mestre? Gente, olha para cá. Pensa na pancada que foi. Imagina, tua filha já morreu. É tarde. Por que você está incomodando o mestre? O mestre atrasou. Gente, por trás dessas palavras, havia uma crítica amarga, venenosa, com relação a Jesus. A ideia de Satanás aqui, veja, estou falando isso pelo Espírito Santo, pelo que a Bíblia também ensina no seu contexto geral. A ideia aqui era fazer a mesma coisa que Satanás fez no Éden. Satanás confrontou a palavra de Deus na cara de Eva. Foi assim que Deus disse? Não, não é bem assim. Jesus falou para Jairo, eu irei curá-la. E o diabo vem, ela já está morta. E aí? Qual voz você vai ter que seguir? Ouvir e aceitar no seu coração. Porque para muitas pessoas que ainda estão crescendo na fé, têm fé, mas não estão naquela fé madura ainda. Elas ainda vivem pelas vozes que ouvem, não discernindo o que são essas vozes. Porque você pensa que Satanás ele vai falar só mentira para você? Não, quando interessar para ele, ele também vai jogar um pingo de verdade. Ele vai falar alguma coisa que é certo, vai até citar um versículo bíblico, como ele fez para Jesus, na tentação no deserto. Ele citou um versículo bíblico, mas fora do contexto, né? Para que Jesus caísse. Desculpa, olha, escuta bem o que eu estou falando. Eu estou falando com amor, eu estou falando verdades aqui. Eu sei que é difícil às vezes ouvir certas coisas, mas Jesus ensinou a gente a fazer assim. A gente não pode ser evangélico de brincadeira. Só porque está na moda ser evangélico, você sabe que a quantidade de evangélico dá mau testemunho é muito grande. Porque querem moda, querem modinha. Ai, modinha disso, a modinha agora é o livrinho tal, agora a musiquinha tal é a moda. Pelo amor de Deus, cadê a fé desse povo, gente? Porque na hora que o pepino estoura, pensa numa pessoa desesperada, são eles. Aí fica naquele desespero todo, porque não vigiou, né? Então, eu estou dizendo para você por bem. Aí é uma questão mais profunda, inclusive. Porque você precisa ter o discernimento, para saber discernir, saber separar, saber compreender, essa voz é de Deus, essa não é, essa é. Realmente, porque bate com a Bíblia, mas no contexto geral também. Veja, é uma coisa que só vai conseguir mesmo, praticando a palavra, se aprofundando na sua comunhão com o Espírito Santo, tudo mais. Quantas pessoas falam assim, olha, não é hora, não é o tempo de Deus ainda. Então, escuta o que a Bíblia diz. Para aquilo que Deus já prometeu, é tempo sim. É tempo e é agora. Porque Ele já falou Ele prometeu que já fez e que já deu. É agora. Então, eu dependo da minha fé para tomar posse agora. Não é o tempo, não é o tempo meu. Tem o tempo de Deus? Lógico que tem o tempo de Deus. A volta de Jesus. Ele pode voltar, gente, eu posso nem terminar a minha frase. E Ele pode voltar e arrebatar a igreja. Pode voltar agora. Mas também Ele pode voltar o ano que vem, daqui 10 anos, daqui a 20 anos, eu não sei. Ele mesmo disse, só o Pai sabe o dia e a hora. Então, para essas coisas, sim, o tempo é dele. Mas para aquilo que Ele já prometeu, é agora. Então, no mínimo, pela minha família, eu preciso dizer com a boca cheia de fé, eu e a minha casa somos salvos. Porque Ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então eu decreto a minha família salva pela fé, em nome do Senhor Jesus. Eu decreto a minha família salva pela fé. Em nome de Jesus, eu decreto o cuidado de Deus pela minha família. Porque Ele fala que cuida de mim e dos meus. Nada falta àqueles que o temem. Diz a Bíblia, um dos Salmos. Então, se Ele falou, está feito. Eu tenho que agradecer a Deus, louvar o Senhor, tomar posse dessa palavra e seguir em frente. Entendeu? Mas sempre ouvindo a voz do Senhor. Está doente? A voz do Senhor é essa. Eu estou curado pelas feridas de Jesus. Está fracassado financeiramente? Tem muitas palavras, mas uma delas que é a mais fácil de todas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada. Está com problema com os filhos? Os filhos são herança do Senhor. Presente de Deus. Deus não dá presente ruim para a gente. Às vezes o diabo tenta estragar o presente. A gente pode colocar o diabo para correr. A voz de Deus é essa, olha.
Deus veio trazer vida com abundância. A voz de Deus é essa, ó. Deus a ninguém tenta, ou seja, ninguém prova. Estou sendo tentado, ou é pela minha própria concupiscência, pela minha própria carne, ou é pelo diabo que está me tentando, porque ele é tentador. Mas nunca isso vem de Deus. Deus quer que a gente resista a essas coisas. Então eu digo para você mais uma vez, saiba discernir a voz de Deus, fique só com ela no coração. Quando aquela voz, na boca de pessoas, mas inspirada por Satanás, chegou até Jairo e Jesus, lembra que falaram? Tua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Qual foi a atitude de Jesus? Leia o texto, Jesus dá o exemplo, e Jairo seguiu esse exemplo. Estamos no final já, tá? Leia comigo o versículo 36. O que Jesus fez? Mas Jesus, sem acudir a tais o quê? Palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Olha para cá, Jesus, o que ele não fez? Acudiu aquelas palavras, acudiu às palavras que foram transmitidas por aquela voz. As palavras são transmitidas por voz, não é? A gente fala e as palavras saem. Ele não acudiu. O que é acudir mesmo? É socorrer, no sentido de receber, acolher, receptar aquela palavra. Eu não pego essa palavra, não. Quantas vezes você já foi afrontado com uma palavra aparentemente inocente, mas do diabo? Não, esse tempo está difícil, né? Está todo mundo pegando gripe, né? Aí você fala, é mesmo, pronto. Você abriu a porta para a gripe te pegar. Pode parecer uma bobagem, mas o princípio é esse, né? Nossa, a vida está tão difícil, né? Ou a pessoa fala, é verdade, está mesmo. Pronto, vai amarrar a tua vida. As lutas estão aí, você nem precisa falar. Aí quando alguém chega para você, aí você tem que agir com amor e sem ser muito grosseiro, né? O nosso Deus nos sustenta, né? Responde assim. Nosso Deus é o nosso pastor e nada nos faltará, não é mesmo? A gente vence as lutas, não vence? Tudo posso naquele que me fortalece. Responda com a palavra. Não acuda as palavras. Nossa, essa doença é muito grave. Nossa, vamos orar. Aquele orar assim, né? Vamos orar para não morrer, né? Vamos orar para ver se. Não. Ou a gente ora para mudar uma situação, é melhor nem orar. Porque Deus não quer dúvida, Ele quer certeza. Agora, por favor, repito, que a única voz que você ouça seja a voz do Senhor, como Ele falou para Jairo. Porque quando Ele diz, Jairo, faz o que nem eu estou fazendo. Eu não acudi a essa palavra, eu não recebi. Ele falou que já morreu tudo, peraí. Mas quem dá a última palavra é o Senhor. Eu não disse que eu iria curar? Você acha que eu vou retroceder no que eu falei? Gente, era Jesus falando, era Deus falando ali. Jesus homem, mas representando Deus, porque tudo que Jesus fazia e falava, era o que ele ouvia o Pai fazer e falar. Tudo que Jesus, por isso que eu falo, tudo que Jesus falou era de Deus, tá? Então, quando Jesus fala, não temas, crê somente, ele estava dizendo, Jairo, não tenha medo do que essa voz está tentando te dizer. O significado dela é maligno. Lembra que Paulo fala? Há muitos tipos de vozes do mundo e nenhuma delas sem significado. Quer dizer, todas as vozes têm um significado. A voz de Deus e a voz do diabo, dos demônios. Mas a voz dos demônios, ela quer falar para você coisas ruins, para você desanimar. O significado delas é abater você, abater a sua fé, fragmentar a tua fé, né? Deixar você desanimado, levar você a agir na carne. Tipo assim, eu estou vendo o problema. Então Deus não fez. Espera aí, mas Deus pode reverter qualquer coisa. Deus pode reverter qualquer coisa. Existe um testemunho, gente, se me perdoe, tá? Estamos quase chegando às 9, mas eu acho que vai ser benéfico você ouvir isso aqui. Existiu na década de 40, 50 e 60, um evangelista chamado Asa Alonso Allen, A. Allen. Ele foi um grande evangelista da época dele, muitos milagres acontecendo, o maior evangelista de tenda, fazia aquelas tendonas enormes. Pregou nos Estados Unidos inteiro, pregou em Cuba, Cuba antes do comunismo entrar no país lá. Na Venezuela chegou a pregar na década de 50. Muitos milagres aconteceram, tem muitos vídeos dele, inclusive, na internet ainda, em preto e branco, alguns colorizados já, né, por computador, mas muitos se perderam no incêndio que teve lá na sede dele, no Arizona.
Na década de 60, ele estava fazendo um programa de rádio. E a unção de Deus era muito forte ali. O programa de rádio alcançava o país inteiro. Naquele horário, ele estava fazendo uma transmissão, ele falou assim: gente, eu vou orar daqui a pouquinho, mas eu vou orar por apenas alguns segundos. Onde você estiver, pare de fazer o que está fazendo agora. Se você estiver lavando louça, para. Se você dirigindo seu carro nesse momento, estaciona ele, pare em algum lugar seguro. Se você estiver trabalhando, se for possível, para trabalhar e põe a mão em cima do rádio. Era por rádio, tá? Não era televisão. Já tinha televisão, programa de televisão, mas a maior parte era por rádio ainda. Tem vários testemunhos dessa transmissão. Eu vou contar apenas um. Um homem que estava dirigindo o carro num estado bem distante de onde o Allen estava fazendo a transmissão, bem longe mesmo um do outro. Estava ouvindo o rádio, dirigindo o carro, e parou o carro. Falou: eu vou orar com ele. São só alguns segundos que ele vai orar, oração rápida mesmo. Estacionou o carro. Esse homem tinha tido um problema de saúde, vários problemas. Entre eles um câncer e alguns acidentes que ele teve que remover um pulmão, algumas costelas, clavícula, uma das clavículas, teve que remover. E um dos dedos havia sido removido porque o câncer comeu. Ele fez o tratamento que estava para fazer, né? Estava lá, estava levando a vida. Aparentemente estava curado, mas estava faltando órgãos. Chamava Oscar o nome dele. O que em português eu falo de Oscar, né? Mas chamava Oscar. Ele para e fala assim: Senhor, eu vou orar com esse evangelista. Só que se o senhor voltar agora, o senhor vai arrebatar eu. Eu sou um cristão. Só que o senhor não vai levar tudo de mim. Porque está me faltando algumas costelas, está me faltando um pulmão, está me faltando a clavícula. E eu quero que o Senhor restaure isso. Reponha. Você acha que Deus não pode? Ele pode. As pessoas botam limite. Ah, mas você não pode. Porque quem somos nós para falar que Deus não pode fazer um milagre? Ele prometeu que faria, o tempo todo que estivéssemos aqui. E aquele homem então, pronto, pôs a mão no rádio. O Allen ia começar a oração na transmissão de rádio. Aí ele para e fala assim: ah, tem mais uma coisa, Senhor. Aí ele lembra do dedo. Faltar o dedão, o segundo dedo depois do dedão. Faltava aquele dedo, que havia sido retirado por causa do câncer. Reponha o meu dedo, senão eu não vou estar completo. Se o senhor voltar agora, o senhor não vai me levar completo. Então, eu te peço, reponha o meu dedo também. Fez a oração. Ele primeiro recebeu, pelo rádio, colocou a mão em cima do rádio e recebeu a oração. Bom, para resumir a história. Todos os ossos da parte do tórax aqui, da coluna, da costela, as costelas que faltavam, apareceram todas de novo. O pulmão apareceu de novo, fez os exames. A clavícula foi restaurada. E o dedo do pé, que não existia porque foi amputado, estava lá no pé. Na fotografia aparece, os outros dedos estavam lá, mas estavam tortos, aquela coisa toda. Funcionais ainda, né? O dedo que foi reposto por Deus era o dedo perfeito, novinho em folha. Tanto é que a manchete da revista era: um novo dedo para Oscar. Ele teve de volta tudo. Você pode acreditar ou não, é uma coisa de cada um. Só que você tem que entender, Deus não mudou. O que eu quero dizer com isso? É que ele ouviu a voz correta. Ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz que podia transformar a vida dele. Não deixou nenhuma palavra contrária ficar no coração dele. E por isso que aconteceu esse milagre. Quando Jesus fala, Jairo, não deixe nenhuma outra palavra ficar no teu coração, nenhuma voz entrar dentro do seu coração. Deixe só a minha voz que diz assim: eu irei curá-la. Amém, pessoal? Para resumir a história aqui, foram até a casa de Jairo. Jairo tinha lá na casa dele um montão de gente chorando. Jesus chega lá, pede para eles saírem, porque duvidaram, porque quando Jesus chega lá, o que falaram? O que Jesus fala? Por que vocês estão chorando? Ela não está morta, ela está dormindo. Riram dele. Pensa comigo, aquele povo estava, no minuto estavam chorando. No outro começa a dar risada. Olha que povo, ou era muito falsidade, né? Ou era muita incredulidade, né? Está falando: oh, meu Deus, a menina agora. Mas por que vocês estão chorando? Ela está dormindo. Pessoal, que doideira, parece gente louco, né?
Uma hora está chorando, outra está rindo. O que Jesus percebeu? Duvidavam, mandou se retirarem, todos eles, entrou no quarto só com o pai, a mãe e os discípulos que foram com ele, pegou na mão da menina e falou: Talitá cumi, eu te mando, levante-se. E na mesma hora ela abriu os olhos, se levantou e deram de comer para a menina. Sabe por que aconteceu isso? Porque a única voz que Jairo permitiu que ficasse no coração dele, foi a voz da palavra de Deus, que foi no caso a voz do Senhor Jesus. Não é diferente com a gente. Se você deixar outras vozes ficar no seu coração, vozes de dúvida, de incredulidade, vozes religiosas, isso vai quebrar a tua fé não alcança. Você pode ser uma excelente pessoa, você pode frequentar a igreja, você pode ler a Bíblia, você pode orar a Deus, mas se a tua fé ficar dividida por vozes diferentes, então você não vai ter a fé suficiente para que aconteça um milagre, não só na sua vida, como também na vida da sua família. Mas se você não permitir mais que essas vozes fiquem, e você tirá-las do seu coração, caso haja, e pôr um filtro espiritual, pedir para Deus colocar um filtro no seu ouvido, e só aceitar o que a palavra de Deus diz, você pode ter certeza que Deus aí, ele entra numa espécie de obrigação com ele mesmo. Ele tem que cumprir a palavra dele, salvando a tua vida, a tua casa e a tua família. Amém, pessoal? Vamos fazer a oração final? Fica de pé, por gentileza. Pronto. Feche os seus olhos, por favor. Se você quiser orar de joelhos, pode orar. E se você quiser orar de pé, fique à vontade, tá bom? Fala com Deus agora com relação a você e a sua casa, segundo a palavra que você ouviu aqui hoje, tá? Pai amado e santo, em nome do Senhor Jesus, nos reunimos nesta oração, para te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, de falarmos contigo, segundo a tua voz, a voz da tua santa palavra. Glórias a ti, Senhor. A tua palavra que mostra o Senhor sendo um Deus santo, justo, fiel e verdadeiro, que cumpre as tuas promessas na vida daqueles que confiam no Senhor, na vida daqueles que têm uma fé forte, daqueles que não ouvem outras vozes, daqueles que ouvem apenas a tua voz, daqueles que não têm medo, mas creem somente. Pai, que nesta noite, esta palavra fortaleça cada pessoa que aqui está, e que a tua palavra poderosa, Pai, que disse para Jairo: eu irei curá-la, seja a mesma voz que está dizendo para essa pessoa: eu irei curar o teu parente, eu irei curar, libertar os teus filhos, eu irei convertê-los, porque você creu no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Pai amado e santo, obrigado pelo livramento, obrigado pela provisão de cura, obrigado pela força, obrigado, Senhor, pela manifestação do teu poder em cada família. Deus e Pai bendito, eu peço a ti, cura essa pessoa que está pedindo pela cura, cura esse corpo, cura o joelho, cura o braço, cura os ombros, cura o sangue, purifica, meu Pai, essa pessoa de todo mal, que haja na vida dela, haja uma libertação completa, meu Pai amado e santo, que a mão poderosa do Senhor se manifeste agora, para salvar essa casa, essa família, e fazer essa família, toda ela, família muito abençoada, Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que haja, Pai, a tua palavra se manifestando, e toda essa casa servindo ao Senhor. Te peço também, meu Deus, visita o hospital onde há alguém enfermo, visita, meu Pai, a clínica de recuperação onde há um parente internado, visita, meu Pai, o presídio onde há alguém enjaulado ou atrás das grades, mas liberta, Pai. Também te peço, meu Deus, visita a UTI onde há um parente internado lá também, visita o trabalho onde um parente dessa pessoa está agora, visita a escola onde um filho está, onde um parente está, mas, Pai, faz um milagre na vida de todos eles agora, ó Deus poderoso. Cura essa coluna do começo até o final, que o fogo do Espírito Santo passe por essa coluna agora, da primeira até a última vértebra, curando, libertando em nome do Senhor Jesus, que o milagre aconteça.
que a mão do Senhor se estenda, que essa pessoa seja transformada e que essa casa seja salva para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Abra os seus olhos, por favor, levanta as mãos para o céu um minutinho, fala assim comigo: Deus e Pai, eu te agradeço por minha casa abençoada, pela minha família abençoada, pelo teu cuidado se manifestando na minha vida e na minha casa, e eu te agradeço e te louvo por isso, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, e dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.